Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro de Provérbios, dia 28 de março, Provérbios 28. E hoje a gente vai ver no verso 14, que diz assim na versão viva: quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Tem muitos pontos que a gente pode ver nesse versículo, mas vamos começar entendendo que o convite do Senhor sempre é um convite de constância, de fidelidade. Ele quer nosso temor diário. Todos os dias Ele nos quer pertinho dEle. Todos os dias Ele quer que nós façamos a sua vontade. Não é um dia apenas, não é em um momento, não é quando der, não é quando a gente estiver bem. É todos os dias. Todos os dias Ele quer que a gente acerte, Ele quer que a gente persevere, Ele quer que a gente tenha clareza da sua presença, do seu poder, que nós o temamos de fato e escolhamos por sua vontade. Porque Ele traz nesse sentido, né? Porque quando Ele fala do oposto, quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas aí Ele faz o oposto. Quem prefere fazer sua própria vontade. Então, assim, Ele está falando também aqui da gente buscar fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, quando a gente ouve sobre isso, né? Nós que somos cristãs, que já estamos há um tempo nessa jornada, e até quando a gente ouve falar de obediência, né? A gente às vezes pensa nas grandes coisas, né? De estar andando com o Senhor, de não abandonar, né? A fé e tudo mais. Mas a gente precisa também levar em consideração pequenos detalhes. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para atentar para os pequenos detalhes diários. Deus se importa com o nosso dia a dia. Deus se importa com cada hora do nosso dia, com cada momento. E Ele está nos falando aqui sobre essa atenção que a gente precisa dar. Para o que nós temos feito, como que nós temos temido a Ele no nosso dia, nas nossas 24 horas, naquilo que você faz. Seja trabalhar, seja estudar, seja cuidar da casa, seja cuidar dos filhos. E eu fiquei pensando quais áreas da minha vida eu tenho cedido aos meus desejos. E a gente pode perceber em alguns lugares, sabe? O quanto que a gente tem cedido. Aquela área assim que você diz assim, não, aí foi a gota d'água. Não, mas mexeu com isso aqui. Não, mas para isso aqui eu não tenho paciência. Não, mas... E aí a gente vai definindo, vai dizendo, não, a minha vida é do Senhor. Eu jamais vou abandonar a minha fé. O Senhor é o dono da minha vida. Todo dia eu estou tendo meu tempo ali, lendo a palavra de Deus. Mas o quanto do nosso dia, das nossas 24 horas, nós estamos de fato fazendo a vontade dEle e não a nossa? Porque um verso parecido com esse, né, que traz essa mesma verdade, em Lucas 9:23, diz assim: quem quiser me seguir, ponha seus próprios desejos de lado e carregue a sua cruz diariamente e me acompanhe. Então aqui, quando o Senhor fala, ponha seus próprios desejos de lado, é importante também a gente entender, porque às vezes a gente pode pensar no sentido de, poxa, Deus não é um Deus que quer me ver feliz, quer me ver bem, pelo contrário, quer que eu tenha prazer da vida. Não, Ele é só a vontade dEle que tem que ser feita, então sempre eu vou estar dizendo não para as minhas vontades, sempre vou viver infeliz. Não é isso, tanto que em Provérbios, o Provérbios que a gente está vendo, ele fala exatamente isso: quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz. Então Deus se importa também com isso. E ele está falando de uma felicidade que provém dele, né? Que é a felicidade mais genuína que tem, mais pura que tem. É a felicidade real, que não depende das circunstâncias. Então ele nos diz que quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz. Então ele nos diz em Lucas 9:23, né, que a gente afastando o convite dele para segui-lo, é que a gente coloque os nossos desejos de lado e carregue a sua cruz, e carregue a nossa cruz, que é o quê? O que a gente precisa fazer morrer? O que a gente precisa fazer morrer diariamente? A gente sabe, você sabe aí quais são as suas batalhas, o que você está sempre cedendo para a carne, aquelas lutas que acaba que às vezes a carne vence constantemente.
E é nesses detalhes que Deus quer nos direcionar nossa atenção hoje. Ele se preocupa com o nosso dia a dia, porque é no dia a dia que a vida acontece. Não é nos grandes momentos. Não é no domingo, no sábado, no dia que a gente serve, no dia que a gente está na igreja. É no dia a dia que Ele quer que a gente o tema de verdade, que a gente escolha fazer a sua vontade, que a gente vença os nossos próprios desejos, né? E aqui os nossos desejos, nossos próprios desejos, no sentido de nossos desejos carnais, né? Muitas vezes porque a gente quer que a nossa justiça seja feita, as coisas sejam feitas na nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito. Essa é uma das maiores tentações nossas, né? Que as coisas funcionam da nossa forma. E se isso não acontece, a gente fica uma arara. A gente, né? Se os nossos desejos não são atendidos, então constantemente a gente precisa, para que a gente tenha dias felizes, a gente precisa constantemente estar no temor do Senhor, viver no temor do Senhor. Que é entender, é fazer a vontade de Deus, é reconhecer o seu senhorio, é honrá-lo, é respeitá-lo, é ter medo do seu poder, do seu tamanho, é escolher a sua vontade e que é contrária à vontade da nossa carne. Porque o que a gente quer é que a nossa vontade seja feita, que a nossa justiça seja feita. Então, às vezes, a gente até traz para a consciência e diz assim, não, mas esse é o certo. O certo, eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger, eu tenho que me... E aí a gente está sempre armada, a gente está sempre lutando as batalhas com as nossas próprias mãos, na força do nosso próprio braço, do nosso jeito, do nosso tempo. E a gente deixa de estar na presença do Senhor, a gente deixa de consultá-lo. Eu tenho usado uma estratégia aqui em momentos que eu já sei. E é muito importante nesse tempinho agora que você está ouvindo o podcast, que é o tempo que você tira para olhar um pouquinho para dentro de si, você começar a pensar aí quais os momentos, porque a gente tem momentos específicos, esteja atenta. Às vezes eu tô assim, o dia todo tranquilo, mas tem momentos específicos, um horário, uma situação que quando acontece, parece assim que o meu dia muda. O estresse vem com força, assim. E ali é como se eu esquecesse que Deus estivesse ali. E sabe que o Senhor me falou recente? Eu gosto quando você acorda de manhã e lê minha palavra. Mas eu amo ver você me amando através da obediência. Em João 14:21 diz, quem me ama me obedece. Então ele ama muito mais quando ele vê a gente agindo, botando nossa fé em prática. A gente de fato dizendo não para nossa carne, engolindo o sapo, engolindo um boi, engolindo o que for, engolindo os nossos próprios desejos e escolhendo fazer a vontade dele. Aí sim a gente vai viver dias felizes, de fato, de verdade. Não é quando não é aquela felicidade que vem da satisfação de ter o nosso desejo realizado, mas a felicidade de ter agradado o coração de Deus. E essa tem que ser a nossa busca. Uma das coisas que eu tenho pensado muito e entendido muito com o Senhor, através, especialmente de entender, eu tenho estudado muito sobre a questão de produtividade, de alta performance, né, que hoje em dia é muito falado nesse universo de autodesenvolvimento, e entendido que o que de fato, qual é o valor que Deus coloca, o que de fato Deus está buscando de nós. E muitas vezes está distorcido o que a gente tem buscado, o que a gente tem tido sede diariamente, não é necessariamente que Deus dá mais valor. Porque Deus dá muito valor para a obediência. E a gente está preocupado em fazer muito, em fazer várias coisas. E Deus está preocupado com como a gente faz. Deus está preocupado se a gente está temendo a Ele em tudo que a gente faz. Ou se a gente está pronto, que já fiz. Fiz dando patada no vento. Fiz estressada. Fiz vomitando em cima das pessoas. Fiz na força do ódio. Mas não fiz temendo o Senhor. Fiz como se o Senhor não estivesse ali. Certa vez eu fui na casa de uma grande amiga minha
E eu vi pela casa espalhado assim, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E ela me falou que é uma estratégia que ela usa para que ela lembre, aonde quer que ela esteja, ela lembre que Deus quer que ela tenha o tema, aonde quer que ela esteja. Às vezes a gente deixa de temer e obedecer ao Senhor, cede a nossa carne porque a gente esquece, a gente deixa de estar consciente da presença de Deus. A gente deixa de estar consciente de que Ele está ao nosso lado todos os dias. E a gente pode fazer isso usando essa estratégia que essa minha amiga fez, de talvez espalhar bilhetes pela casa, de talvez espalhar versículos pela casa. Ou uma coisa que eu tenho feito também é nesses momentos, como eu falei para vocês, eu tenho identificado esses momentos onde eu costumo falhar e ceder os desejos da minha carne. Antes de começar aquela ação, antes de fazer algo, antes de dar aquele horário, antes da situação chegar, eu me anteceder em oração. Então, de eu sentar e orar, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade aqui. Porque às vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas e deixa de espiritualizar outras, né? Se, por exemplo, por muito tempo, lavar a louça de casa era para mim um peso enorme, então eu fazia com tanta raiva aquilo, e eu esquecia que o Senhor estava ali comigo do lado, sabe? Do tanto que eu resmungava, do tanto que eu reclamava. E eu passei a orar muito, passei a orar no tempo que eu estava lavando louça, eu passei a orar a Deus antes de eu lavar a louça, dizer, Senhor, vem comigo, por favor, vamos conversar aqui, me ajuda e traz alegria ao meu coração para essas atividades também, sabe? E a gente precisa tomar algumas decisões. Deus quer que a gente cuide desses detalhes. Deus quer que a gente quer que a gente viva consciente, né? Ele quer trazer pra gente a nossa memória esses detalhes. Deus quer que a gente o honre e o tema em cada segundo do nosso dia. E às vezes a gente tem feito coisas grandes pro Senhor, a gente tem servido, a gente tem estado em sua presença, lido a sua palavra, mas tem alguns detalhes, tem algumas áreas que a gente ainda não tem cedido, que o nosso coração ainda está endurecido. Tem certas coisas que o Senhor tem falado, tem batido, tem nos atentado, e a gente não, é porque é difícil demais, é porque eu sou assim mesmo, porque é minha personalidade. Um outro ponto e um outro olhar que a gente pode ter também é para aquilo que, a forma como nós aprendemos. Talvez você tenha vindo de um lar cristão, de uma família estruturada, ou talvez não, talvez você veio ter conhecimento da palavra já depois de adulto. Então, talvez você traz consigo, das suas vivências, das suas experiências, uma forma de responder a certas situações que para você é automático, mas que você já tem consciência de que essa não é a melhor forma. Sim, talvez é a forma que você aprendeu, é a forma que você viu todo mundo fazendo, e você é um comportamento que você só repete. Dentro da psicologia, a gente chama isso de crença, né? É um pensamento que ele foi muito fortalecido. Você viu muitas pessoas fazendo, você repetiu várias vezes, e isso parece normal, mas, à luz da palavra, você já viu que não é normal. Você já viu que não é dessa forma que Deus quer que você responda. Você já viu que não é dessa forma que você quer que pense e siga. E não vai ser fácil. Porque imagina, dependendo de quantos anos você tem, você passou a vida toda fazendo isso dessa forma. Fazer diferente, escolher fazer diferente, seguir um novo caminho, renovar a mente, isso não é um processo fácil. É de fato tomar consciência que isso existe e temer o Senhor. Entender que a vontade dele precisa ser feita. Amar ele é obedecê-lo. Então assim, eu sei que não vai ser fácil, mas a gente precisa ser persistente e precisa não admitir mais, sabe? A gente precisa se posicionar nesse sentido de que não posso admitir viver e repetir um comportamento que minha família, amigos, ou que a vida, né, eu entendi e aprendi sempre dessa forma.
não dá mais, daqui para frente não dá mais para repetir isso. E tomar essa consciência e persistir, porque se a gente não toma essa consciência, a gente vai só repetindo, vai dizer, é que eu sou assim mesmo, é assim mesmo. Não, a gente precisa dar nome, precisa dizer, não, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Eu respondendo dessa forma, eu não estou amando como Deus amaria, como Jesus amaria, como Deus quer que eu ame. Eu sei, gente, é porque eu não quero me expor muito aqui. Mas tem áreas, inclusive eu anotei, fazendo esse estudo, eu anotei aqui áreas que o Senhor me incomodou, que eu sei que são as áreas mais difíceis para mim. Onde eu tenho cedido a minha carne, onde eu tenho cedido aos meus próprios desejos, onde eu tenho querendo fazer do meu jeito, da minha forma. E que não tem justificativa. Embora a gente diga, poxa, mas é porque sempre fui assim, é porque pode ser diferente. E é um processo, e é uma luta, é uma batalha mesmo na nossa mente de refazer esse caminho, de fazer de forma diferente. Por fim, é importante que a gente tenha clareza também dessa segunda parte do versículo. Mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Então, toda vez que a gente preferir fazer também a nossa própria vontade, a gente tende a ser afastada da graça, ficar longe da graça de Deus. Porque a gente está escolhendo o caminho que nos distancia. Porque o Senhor não convive com o pecado, né? Então a gente está escolhendo um caminho que deixa o nosso dia longe da graça. Por isso que não tem como a gente ser feliz de verdade, fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Isso nos afasta da graça de Deus, de viver um dia debaixo da graça de Deus. Que nós possamos buscar e vivermos dias felizes na graça do Senhor, sendo constante, buscando viver embaixo do temor do Senhor, usando estratégias, coloque nome, ore antes, ore toda vez que você perceber que você está repetindo aquele comportamento que você sabe que ele cede a sua vontade, ele tem como base os seus desejos da sua carne e não a vontade de Deus. Que a gente possa talvez espalhar pela casa, Jesus está aqui, colocar no despertador momentos para toda vez que despertar a gente lembrar que Jesus está ali do nosso lado. Eu agora com o Bento, que já está nessa fase, né, mais falante e tudo, a gente tem aproveitado todas as oportunidades para orar. Ou às vezes quando eu estou muito estressada, eu falo, filho, vem cá, vamos orar junto com a mãe. Porque se não for Ele, se não for o Senhor, é difícil muitas vezes a gente colocar nossa carne no lugar dela. E é só pelo poder dele, pela graça dele, que a gente consegue. Então que nós possamos nos esforçar. Todos estamos nesse mesmo barco, buscando fazer a vontade dele. E que hoje nós possamos estar conscientes dos ajustes que ele quer que nós façamos diariamente. E que essa seja a nossa medida, se o quanto nosso dia foi bom ou não, seja o quanto que a gente fez a vontade de Deus e não a nossa. Que nós possamos ter mais dias de vitória, mais dias felizes do que dias longe da graça de Deus, né? Então que nós possamos nos alegrar com as nossas conquistas, né, que não vem do nosso próprio braço, mas de estar na presença dele, que nós possamos desfrutar mais da presença dele e, de fato, vivermos dias felizes de verdade, por termos feito a vontade dele. E toda vez que a gente não conseguir, que a gente possa voltar lá e persistir, tendo constância. Se você não conseguiu em um momento, tente de novo, que nós venhamos ter consciência de que do jeito que tá, não dá para ficar e que a gente possa estar sempre lutando, de fato, para fazer a vontade do Senhor, e com a ajuda dele a gente vai ter vitória, com certeza. Então, que seu dia seja abençoado, um grande abraço e até amanhã.